Para começar com a revisão, as substâncias metálicas são formadas por uma grande quantidade de átomos na forma de cátions e estão mergulhadas no mar de elétrons, e isso, consequentemente, transforma um conjunto em um conjunto neutro. O segundo conceito são as substâncias iônicas, e nela ocorre a transferência de elétrons devido a grandes diferenças de eletronegatividade. Os metais perdem os elétrons da camada de valência e os não metais ganham um ou mais elétrons. Desse jeito, os dois respeitam a regra do octeto. E o que está em azul é a representação de luz para as ligações iônicas. As substâncias moleculares possuem ligação covalente, ou seja, o compartilhamento de pares de elétrons entre átomos que podem ser entre hidrogênio e ametais ou ametais e ametais. Nesse caso, ocorre o compartilhamento do elétron da camada de valência do hidrogênio com os da camada de valência do oxigênio, formando assim a teoria do octeto completo para o oxigênio. Outro caso de ligação das substâncias moleculares é a ligação dativa. É quando a ligação covalente não é suficiente para completar o octeto dos elementos e para isso é necessário um dos elementos emprestar os elétrons que faltam para o outro ter o octeto completo. Outra coisa importante é que enquanto nas substâncias iônicas ocorre a ligação entre metal e ametal, nas substâncias moleculares ocorre a ligação entre hidrogênio e ametal ou ametal e ametal. Agora, com o balanceamento das equações químicas pelo método da tentativa e erro, você começa atribuindo o número 1 à fórmula que tem maior atomicidade, ou seja, aquela que tem maior número de átomos. Daí pra frente é só você igualar os elementos para que a massa dos reagentes seja igual à massa dos produtos. A segunda equação é a mesma coisa da primeira equação em termos de balanceamento. A única diferença é que um dos coeficientes vai dar uma fração. E quando isso acontecer, em vez de você deixar a fração lá, o que não está errado, pode deixar. Mas se você quiser deixar todos os coeficientes em números inteiros, você vai pegar o denominador que dá essa fração e vai multiplicar todos os outros coeficientes por esse denominador. Então, por exemplo, se a fração for 11 sobre 2, você vai multiplicar todos os outros coeficientes das outras fórmulas pelo 2. No capítulo de ácidos, a coisa mais importante é a nomenclatura, que vai ser bastante usada nas reações de neutralização e na estequiometria mais pra frente. Existem os hidrácidos, que são os ácidos sem a presença de oxigênio, e a nomenclatura é bem fácil. É a palavra ácido, mais o nome do ânion adicionado a hídrico. Então aí tem o HF, que é o ácido fluorídrico não clorídrico, tá errado o que tá escrito no papel. Existem também os oxiácidos, que são os ácidos com presença de oxigênio. Eles são um pouco mais complicados, pois existem os ácidos padrões que terminam em ico, e são eles o ácido nítrico, ácido carbônico, ácido bórico, ácido clórico, ácido sulfúrico e ácido fosfórico. E aí, se você adicionar um oxigênio a esses ácidos padrões, a nomenclatura dele vai mudar. Você coloca o per na frente do nome e o resto fica igual, e o ico permanece. E a única variável possível desses ácidos padrões é o ácido perclórico. Se você tirar um oxigênio dos ácidos padrões, a nomenclatura também vai mudar. Em vez de ico, vai passar para oso no final do nome, e os possíveis são o ácido nitroso, ácido cloroso, ácido sulfuroso e ácido fosforoso. E se você tirar 2 oxigênios dos ácidos padrões, a nomenclatura vai mudar de novo, então na frente do ácido você vai adicionar hipo e no final vai continuar oso. E os possíveis são o ácido hipocloroso e o ácido hipofosforoso. No capítulo de bases, é importante decorar a tabela de cátions, ou seja, o lítio, o sódio, o potássio, a prata e o amônio têm um elétron na sua camada de valência. O magnésio, o cálcio, o bário, o estrôncio, o zinco e o cádmio têm 2 elétrons na sua camada de valência. O alumínio é o único que possui 3 elétrons na camada de valência. Agora, o cobre e o mercúrio podem possuir tanto 1 como 2 elétrons na camada de valência.
O ferro, o cobalto e o níquel podem apresentar tanto 2 como 3 elétrons da camada de valência. E o estânio e o chumbo podem apresentar tanto 2 ou 4 elétrons da camada de valência. A nomenclatura das bases é bem fácil, é só o nome hidróxido adicionado ao nome do cátion, não esquecendo de indicar em algarismos romanos quantos elétrons tem na camada de valência se possui mais de uma possibilidade, como na tabela de cátions. A reação de neutralização é uma reação entre base e ácido que origina o sal e a água, sendo que o sal é formado pelo cátion da base e pelo ânion do ácido. E a água é formada pelo OH- da base e pelo H+ do ácido. Um exemplo de reação de neutralização é entre o hidróxido de magnésio e o ácido nítrico, gerando nitrato de magnésio, que é o sal, e a água. O resto é só balancear a equação para que os reagentes sejam iguais aos produtos. E uma dica para esse balanceamento é o mesmo número de hidróxido que tem nos reagentes, vai ser o coeficiente que vai ficar na frente da água nos produtos finais. Os sais são formados pelo cátion da base e pelo ânion do ácido. Por exemplo, o NaCl, o Na é o cátion da base e o Cl é o ânion do ácido. Para determinar a nomenclatura dos sais, você precisa primeiro olhar o ácido de qual o sal se originou. Então, se você pega esse ácido que deu origem ao sal, adiciona água e a água vai separar esse ácido no cátion de H+ e o ânion. E aí você usa aquela tabelinha que o ácido que termina em hídrico transforma o ânion com o final eto, o que termina em ico vai transformar ânion no final ato e o que termina em oso vai transformar o ânion em formato ito. E para a nomenclatura final é só usar o nome do ânion que você acabou de descobrir através do ácido, mais o nome do cátion. Os óxidos são substâncias binárias, ou seja, possuem 2 elementos, que são o oxigênio e o outro elemento que é mais eletronegativo. Existem alguns elementos que não formam o óxido, e são eles o flúor, o ouro, o hélio e o neônio. Para a nomenclatura dos óxidos, existem 2 partes diferentes. Primeiro, são os óxidos iônicos, ou seja, óxidos formados a partir de metais. Eles possuem um ponto de fusão e um ponto de ebulição elevados, e a nomenclatura deles é formada pelo nome óxido D mais o nome do cátion metálico. Existem também os óxidos moleculares, que são formados pelos não metais, e a nomenclatura deles é um pouco diferente. É formada pelas palavras mono, di ou tri, que significa a quantidade de oxigênio que tem do óxido, ou seja, o CO2 existem 2 oxigênios, então ele vai ser dióxido de carbono. Então são as palavras mono, di ou tri, mais óxido D, de novo as palavras di ou tri, se houver mais um maior número de carbonos, e o nome do não metal. Então, como exemplo, o CO2 é o dióxido de carbono e o N2O5 é o pentóxido de dinitrogênio. Os óxidos ainda são divididos em óxidos básicos e óxidos ácidos. Os óxidos básicos são óxidos dos metais alcalinos do grupo 1 e os metais alcalinos terrosos do grupo 2, e os óxidos ácidos, que são formados pelos não metais. Um exemplo de reação realizada pelos óxidos básicos são óxido básico mais água, que origina uma base, óxido básico mais ácido, que origina o sal mais a água,
E para os óxidos ácidos, existem outras reações, como por exemplo, o óxido ácido mais água, que dá origem a um ácido, e o óxido ácido mais base, que dá origem ao sal mais água. Existe também a reação entre óxido básico mais óxido ácido, que dá origem a um sal. A estequiometria, existem 2 casos que a gente já aprendeu, e esse é o primeiro, que é o caso geral, e é o exercício 11 da página 401 da apostila, que diz que a reação entre gases hidrogênio e oxigênio libera energia que pode ser utilizada, por exemplo, em automóveis. A massa produzida por um automóvel movido a hidrogênio após consumir 200 gramas desse gás é... Então, para resolver esse exercício, você vai arrumar as equações. Na primeira linha, você balanceia a equação, e na segunda linha você completa com as massas dos reagentes e dos produtos, notando que as duas são iguais. A massa vai ser sempre dada pelo exercício, então você é só multiplicar pela quantidade que ele está pedindo. Na terceira linha, você vai completar com quanto ele quer atingir nessa reação. Por exemplo, ele quer 2.000 gramas de hidrogênio. Então, você vai fazer a conta para descobrir a proporção, ou seja, 4 vezes 500 dá 2.000, e com essa mesma proporção você completa o resto da equação. Nisso, você vai achar os valores dos outros elementos para produzir 2.000 gramas de hidrogênio. O segundo caso é a estequiometria com excesso de reagentes, ou seja, um dos reagentes vai estar em excesso, o que vai comprometer que a reação ocorra em proporções constantes. Esse exercício é o exercício 6 da página 422. Então, como no primeiro, você vai copiar a equação, sempre lembrando de balancear. Na segunda linha, você vai completar com as massas, que já vão ser dadas pelo exercício, mesma coisa, só ir multiplicando. Aí também dá para perceber que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Já na terceira linha, você vai colocar quanto o exercício pretende atingir. Então, 56 gramas de ferro com 40 gramas de enxofre. E para isso, você vai descobrir qual está em excesso e qual é o sal formado. Geralmente são as perguntas que são feitas sobre esse exercício. Para isso, você faz regra de 3, multiplicação. O valor que der o maior é o elemento que está em excesso. Ou seja, aí no caso, o elemento que está em excesso é o enxofre. Para você descobrir agora o valor correto desse elemento, você vai pegar os valores que são corretos, ou seja, a massa dos dois e o valor que você quer atingir de ferro, que é os 56 gramas, e x no lugar do que está em excesso. Nisso, você vai descobrir o valor correto para a equação correr em proporções constantes. Existem alguns nomes para os elementos dessa reação, e o termo que está em excesso é chamado de excesso, e o que não está em excesso, está com os valores corretos, é chamado de limitante. Agora, para calcular o sal formado, você vai fazer de novo regra de 3, só que com os valores que você tem certeza que estão corretos, que no caso é o ferro, o valor do limitante que não está em excesso. Então, você vai igualar, 56 está para 88, que é a massa do sal, assim como 56 está para x, que é a massa final que você quer descobrir. Então, você faz a regra de 3 e vai achar o 88, ou seja, a reação produziu 88 gramas de sal. Agora, para uma revisão rápida de orgânica, a gente vai começar pelos hidrocarbonetos, que são compostos formados por hidrogênio e carbono. Para a nomenclatura deles, vocês têm que saber uma tabelinha, aquela tabelinha de sempre, que é os compostos que tem um carbono tem o prefixo met, que tem 2 carbonos tem o prefixo et, e assim por diante. Tem também o infixo, ou seja, se ele possui ligação simples, você vai usar o an, ligação dupla, o en, e ligação tripla, o in. E também tem o sufixo, que vai ser o para não importa o tipo de ligação. E aí, para construir os compostos, é só você, se você tiver o nome, você vai seguindo o que cada parte do nome significa e vai montando o composto. E se você tiver somente a fórmula estrutural, é só você contar a quantidade de carbonos e ver o tipo de ligação e escrever o nome do composto. Tem um caso que é um pouco mais complicado, em que envolve números na nomenclatura. Isso é para indicar onde é que a ligação tripla ou dupla ocorre. Então, esse aqui é o X1N3-ino.
Então, você vai colocar primeiro a quantidade de carbonos, ou seja, X, ele tem 6 carbonos, e você vai numerar os carbonos de 1 a 6. Se é um en, quer dizer que a ligação dupla está no primeiro carbono. Se é 3-ino, quer dizer que a ligação tripla está no terceiro carbono, e assim por diante. Existem também as funções oxigenadas, que são os compostos formados por carbono, oxigênio e hidrogênio. As funções oxigenadas são álcool, que possui o sufixo -ol, e o elemento hidroxila, que é o OH. Existem também os aldeídos, que são formados pelo sufixo -al, e a aldoxila, que é o CHO. Um exemplo aí é a molécula de glicose, e ela possui tanto álcool como aldeído. Então, o que está em verde é o aldeído, que é o CHO, ou seja, o hidrogênio faz ligação simples com o C, e o oxigênio faz ligação dupla com C, e o que está em rosa são os álcoois, ou seja, o OH. Existe ainda a função cetona, que é formado pelo sufixo -ona e possui a carbonila, que é o C dupla O, e a função do ácido carboxílico, que é o sufixo -oico, que é formado pela carboxila, que é a ligação dupla do O com o C e a ligação simples do OH com o C. Um exemplo de cetona, aí você pode ver que no meio tem o C dupla O. E o nome dessa cetona é propanona, também conhecida como acetona. E esse outro composto possui a função do ácido carboxílico, como você pode ver ali na ponta, o C dupla O, C ligação simples com OH. O nome dele é ácido etanóico, mais conhecido também como ácido acético.